Esse mês é um mês muito especial para mim. Esse mês eu estarei completando 40 anos de idade. Mas sabe, ao invés de eu olhar para essa nova fase como um peso, eu escolhi olhar como um presente, como um momento cheio de possibilidades. Hoje eu quero compartilhar com vocês sobre as mudanças que eu tenho feito na minha vida e sobre tudo aquilo que eu tenho aprendido, para que você veja também que nunca é tarde para aprender algo novo. Quebrando os mitos da idade. Sabe, gente, durante um tempo da minha vida, eu ouvia muitas pessoas dizerem assim: nossa, eu tô velha demais para começar isso daqui. Nossa, eu sonho em fazer tal coisa, mas não vou fazer porque, sei lá, né, não tenho mais idade para isso, meu cérebro já não funciona igual. Quando eu ouço esse tipo de coisa, eu penso assim: meu Deus do céu, quanta crença limitante. As pessoas, ao invés de pegar ali exemplos de pessoas que conseguiram, de alguma forma, se restabelecer ou até mesmo realizar sonhos, né, após uma certa idade, as pessoas ficam exatamente presas àquilo que disseram pra você no passado, que depois de uma certa idade você não poderia mais aprender nada. Mas aí, analisando bem, né, a vida das pessoas, como eu sou uma pessoa que fico muito ali prestando atenção em tudo que tá ao redor, eu comecei a pensar que isso é uma grande bobagem. Eu sei que a gente vive numa era onde tem pessoas muito jovens, bem-sucedidas, e às vezes isso traz, né, para nós, uma certa comparação. Só que ao invés de você ficar se comparando com essas pessoas, por que você não começa a olhar para a vida daqueles que conseguiram se restabelecer depois de uma certa idade? Ó, eu vou falar para vocês, por exemplo, o ator Morgan Freeman. Ele começou a ser ator após os 50 anos de idade. E isso ainda assim tornou ele com um grande nome na história, né, da arte, na história do cinema, e ele acabou ali se realizando. Já pensou se ele acreditasse nesse mito de que as pessoas não podem mais ter realizações depois de uma certa idade? Vou dar um exemplo para vocês também de um amigo que ele tem 58 anos de idade. Olha, esse meu amigo, ele já tem uma vida estabelecida, ele já tem uma empresa, mas ele falou assim que dentro ali do coração dele, ele sempre teve uma vontade muito grande de fazer faculdade de Direito. E as pessoas sempre ficavam falando ali pra ele: ah, mas você já não tem mais idade pra isso e tal. Só que ele falou assim: como eu sou uma pessoa que não ouço ninguém, o momento em que eu consegui ali ter um tempo na minha agenda, eu falei: quer saber? Eu vou fazer a faculdade que eu sempre quis e vou realizar o sonho de ser um advogado. Pois bem, gente, isso foi o que ele fez. E hoje ele já tá no 4º ano de Direito e ele falou: você vai ver, eu vou passar na OAB, eu vou desmistificar tudo aquilo que as pessoas diziam que eu não poderia fazer, porque eu já tava com uma idade um pouco avançada. Outro exemplo eu peguei outro dia na internet de um senhor que ele se tornou médico após os 70 anos. Gente, vocês têm noção? A pessoa parar ali 6 anos para estudar faculdade de medicina e se tornar médico depois dos 70 anos. E ele acabou abrindo uma clínica dele, tá? Onde ele faz ali os seus atendimentos com pessoas que são carentes. E ele falou assim que isso trouxe para a vida dele uma realização muito grande. Nesses exemplos, eu penso o seguinte: a idade, ela não é um limite, ela é apenas um número. O que realmente importa em você é a sua força de vontade de continuar crescendo. E hoje eu quero falar pra vocês também sobre as coisas que eu tenho feito, tá? Antes de chegar nos 40 anos. Gente, esses tempos atrás eu tava pensando assim: caramba, eu nunca consegui aprender a falar inglês. Eu tava conversando com meu professor de violão, porque eu também queria muito aprender a tocar violão, e eu tava conversando isso com ele e falei assim: nossa, meu inglês é péssimo, e ele acabou me indicando um professor de inglês online. E eu comecei a fazer as aulas, né, dele, que são aulas gratuitas, aqui mesmo na plataforma do YouTube, e comecei a aprender muita coisa. Então, assim, eu comecei a fazer aquela rotina, sabe, de todo dia, nem que seja 5 minutos, nem que seja 10, nem que seja 15, mas o importante é manter essa rotina firmada. Aí eu tô começando a aprender, gente, coisas assim que antes parecia que eu não conseguia de forma nenhuma pronunciar. Hoje tem saído e eu tenho ficado radiante com isso, tenho ficado muito feliz. Outra coisa também foi as aulas de violão. Olha, gente, eu tinha tanta vontade de aprender a tocar violão. Eu sei que ainda eu tenho muito a aprender, faz mais ou menos uns 9 meses que eu tô fazendo essa aula, mas todos os dias, sabe? E ali, tirando uma música, conseguindo fazer alguma coisa nova, coisas que eu imaginava, assim, que pra mim seria impossível. Eu achava também que eu já tava fora da idade, mas eu insisti, persisti e cá estou eu aprendendo cada dia a tocar uma música nova. Outra coisa que eu sempre tive muita insegurança foi com a minha dicção. Sério, parecia que era algo muito complicado, sabe, pra mim conseguir, por exemplo, vir aqui e falar, né? Achava que eu tava falando totalmente errado, que não tava bacana, e aí eu ficava muito insegura. Foi então que eu percebi que isso era uma insegurança somente minha, sabe? Que na verdade todo mundo às vezes tem aquela dificuldade de se pronunciar, mas que com o treino, fazendo todos os dias, eu iria conseguir. E eu tenho, gente, feito todos os dias alguns exercícios também
também para conseguir destravar essa minha insegurança, né, e conseguir destravar a minha boca para conseguir falar melhor. As crenças limitantes da minha vida. Isso foi uma coisa que eu resolvi na minha cabeça mesmo tirar da minha vida. Não importa a idade que você está. Se você continuar todos os dias alimentando as suas crenças limitantes, você não vai sair do lugar. Então, hoje, eu fico tão feliz porque, assim, eu era uma pessoa totalmente tomada pela negatividade, tomada por pensamentos acelerados, achar que eu não era capaz, por achar que outras pessoas faziam melhor do que eu, então eu não tinha espaço. E hoje, graças a Deus, eu tenho conseguido mudar isso pouco a pouco. Hoje eu posso dizer pra vocês que eu estou 60% curada. Ainda existe uma batalha dos 40% aí a alcançar e a tirar de dentro de mim. Mas eu tenho certeza que isso vai ser algo que eu vou conseguir. Porque quando a gente coloca algo na nossa cabeça, quando a gente tem uma força de vontade muito grande de fazer alguma coisa que possa mudar com a nossa vida, não existe idade para isso. Isso fique bem claro para vocês. Porque tem pessoas que às vezes elas acham que porque elas têm 60, 70, 80, 90 anos, a vida simplesmente acabou. E não, gente, para muitas pessoas ela só está começando. Existe um sonho muito grande ainda aqui dentro de mim, que ele fala muito alto, que é a minha independência financeira, sabe? Eu gostaria muito de ter essa independência e eu vou ter, eu tenho certeza que eu vou conquistar. E isso é algo que não vai me limitar porque eu estarei completando 40 anos de idade. Eu acredito sim que eu ainda tenho um espaço em algum lugar e que esse lugar vai me trazer algo muito bom, muito poderoso para minha vida. Independência financeira, ela é algo que te deixa motivado, sabe? Que te deixa livre. E eu tenho certeza que isso será algo que eu vou alcançar. E logo eu estarei gravando aqui um vídeo para vocês maravilhoso falando sobre as minhas novas conquistas no mundo financeiro. E é super importante também a gente lembrar para vocês que o fato da gente se dar a oportunidade de aprender algo novo vai também ajudar a criar novas condições para que os seus sonhos sejam também realizados. Então não fique nesse medo, sabe, de iniciar algo, de fazer algo que você sonha tanto, de achar que tá velho demais para aprender, porque isso é uma mentira que contaram para você e infelizmente você acreditou. Eu acredito que Deus, ele nos dá a capacidade de recomeçar todos os dias. Temos fôlego, temos chances de aprender. Nunca é tarde demais para você ser aquilo que você deveria ter sido. Essa é uma citação de George Eliot e é importante que a gente consiga gravar isso dentro da nossa memória. Porque toda vez que a gente abandona um projeto, toda vez que a gente abandona um sonho na nossa vida, toda vez que a gente dá ouvidos a pessoas que têm crenças dentro de si, que acha que é tarde demais, às vezes a gente vai conversar com uma pessoa e você fala sobre algo que você está aprendendo, a pessoa fala assim, nossa, mas que perda de tempo. Gente, não é momento para você dar ouvidos para essas pessoas. É momento de você realizar os seus sonhos. É momento de você conseguir concretizar aquilo que você tanto tinha vontade de aprender. Você sabe, principalmente, que as pessoas são dessa forma, por que que você conta? Por que que você comenta? Evite esse tipo de comentário com os outros, que às vezes tem ali sempre uma coisa negativa para falar para sua vida. Coloque dentro de você a seguinte afirmação: eu posso, eu sou capaz, eu consigo, eu realizo. Isso vai te dar todo um fôlego para você continuar, para você retomar da onde você parou. Não é porque você está ficando um pouco mais velho que a sua vida simplesmente acabou e que as realizações não existem. Eu acho tão legal, às vezes, assim, quando eu pego, né, aqui, por exemplo, nas redes sociais, nas redes vizinhas, pessoas idosas que estão ali gravando vídeos e vídeos que nos faz dar risada, que nos faz acompanhar aquilo, sabe, de uma forma tão legal. Tem gente que é tão bacana, né? Outro dia eu fiquei assistindo um vídeo de uma senhora que ela fazia maquiagem e aí o neto dela ia lá colocando ela, fazendo maquiagem e tal. Ela veio a falecer na semana passada, mas você imagina a pessoa encerrar um ciclo da sua vida sabendo que teve uma grande realização, que conseguiu fazer com que muitas pessoas sorrissem, que conseguiu se realizar de forma financeira, de forma muitas vezes, né, de se sentir viva. Então são esses tipos de exemplos que a gente tem que pegar das pessoas, né? Não ficar se comparando com aqueles que têm 20, 30 anos de idade, que tiveram ali uma carreira promissora, que fizeram... Que bacana, que legal, que Deus abençoe muito a vida dessas pessoas. Mas não é porque eles começaram antes e você tá começando agora que se colocar como uma pessoa diminuída
ou como alguém que já não tem mais vez no mercado. Eu já tenho visto e acompanhado muitas empresas que estão optando por contratar, por exemplo, pessoas mais velhas, por conta das suas formas de responsabilidade, da forma como a pessoa se comunica, da forma como a pessoa se veste, e eles estão realmente investindo em um aprendizado para esse tipo de pessoa. Então, se você tem um sonho de conquistar algo novo, de fazer a sua história valer a pena, de crescer na sua vida financeira, não dê ouvidos para aqueles que dizem para você que é tarde demais. Deus nos dá todos os dias uma chance de recomeçar. Se Ele nos deu o hoje, é porque realmente Ele acredita que nós ainda temos como aprender e realizar coisas novas. Idade não é limite e eu estou vivendo isso na prática. E se você tem aí um sonho engavetado e tem um desejo de aprender, comece hoje mesmo. Fale para você mesma, hoje vai ser o dia da grande mudança da minha vida. Se o melhor momento para plantar foi ontem e você não plantou, então comece agora. E se esse vídeo fez algum sentido para vocês, deixe aqui para mim nos comentários o que você está conquistando e realizando na sua vida e o que você tem vontade de aprender. Me conta aqui nos comentários. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.